Muito bem, chegamos ao sábado, último dia da semana. Então amanhã é domingo, o dia do Senhor. Não fiqueis tristes, vai dizer para nós a palavra. Esse é o dia que o Senhor fez para vocês, alegrem-se, lavem o rosto. O domingo, o dia do Senhor, mostra que Ele está sempre no nosso meio, que Ele é o sentido de tudo e a segurança de tudo, de viver nesse mundo, na força dEle, na certeza de o termos sempre junto a nós. Muito bem, mas hoje é o sábado, o último dia, e o Evangelho está aqui conosco. Marcos capítulo 11, versículos de 27 a 33. Invoquemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridades fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditaste em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, então hoje Jesus vai dizer de comprometer-se com ele e com seu evangelho, coisa que os fariseus, saduceus, o povo que dominava o templo de Jerusalém não queria. Jesus tinha feito aquela expulsão dos vendilhões e falou que a casa de oração devia ser o templo, e eles o tinham transformado em lugar de comércio, lugar de bandidos. Jesus agora está provocando mesmo quem detém o poder, e eles então querem saber com que autoridade Jesus fazia aquilo, porque queriam denunciar Jesus aos romanos como agitador. Mas Jesus vai julgar para eles uma pergunta para poder responder a que fizeram. Tá bem, eu vou responder só se vocês antes me responderem: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? O que acontecia aqui? Eles não reconheciam João Batista, porque João Batista também tinha denunciado o farisaísmo, quer dizer, a falsidade deles na vivência da religião, da fé. Era casca pura, não tinha nada de verdadeiro. E Jesus também foi apontado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus. Se eles dissessem que João era um profeta, que o batismo que ele ministrava vinha de Deus, portanto, eles acabariam por ter que aceitar aquele que João apresentou, e diante do povo eles ficariam desmoralizados porque eles estavam desacreditando João Batista até então. Do mesmo lado, se eles dissessem que João não era profeta, eles tinham medo do povo, ou seja, eram gente que não queriam se comprometer com nada, apenas viver daquilo que desse vantagem para eles. Então, preferiram não responder nada a Jesus. Jesus então disse: também eu não vou responder a vocês com que autoridade faço essas coisas. Não adiantava, no fundo. Eles só queriam incriminar Jesus, não iam dar a menor atenção à resposta dele. Iam relativizar. Para quem tem má vontade, para quem não quer conhecer de fato a verdade, não adianta explicações. Para quem já tem o coração fechado e a sua verdade pronta, não adianta emendas, não adianta intervenções, não querem saber. Meus irmãos, nós queremos saber de fato a verdade sobre as coisas. Quando há uma discussão, nós queremos ouvir as razões do outro. Quando há polarização, a gente quer saber de verdade o que o outro lado pensa. Quando há entre nós dificuldades, como nós agimos? E em relação a Deus, nós queremos de fato ouvir o que Jesus anuncia de modo integral, ou a gente só quer colher aquilo que nos interessa?
É muito importante o Evangelho de hoje neste sentido. Vamos rezar pedindo a Deus essa abertura à verdade integral. Senhor nosso Deus, hoje vemos o Senhor questionando os fariseus, saduceus, doutores da lei, todos esses homens que no fundo só queriam a sua própria verdade, verdade que dirigia a eles para vantagem sempre. Senhor, perdoa-nos se temos vivido assim com o Senhor. Se não acolhemos a Tua palavra de maneira integral quando nos falas de conversão, de mudança de vida, de perdão, de busca da verdade de modo pleno. Perdoa-nos também quando não ouvimos as pessoas. Antes de elas falarem, já temos respostas prontas, nem acolhemos de verdade o que falam. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de diálogo, pela busca sincera do bem, da verdade. Amém. Antes da bênção, quero convidá-los então. A pandemia tem piorado, muitos não poderão ir à missa, mas não deixem de acompanhar. É um sacrifício que vamos oferecendo, tudo isso tem muito valor. Nós queremos agradecer você que compartilha do Evangelho, que dá lá a sua aprovação, que bom, que manda seus recados. A gente não consegue responder, não é? Porque é uma atividade muito exigente, mas a gente lê sempre. Obrigado, pessoas de longe, às vezes de São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro. Que coisa boa ver o Evangelho e se espalhando assim. Obrigado pelos comentários que nos ajudam também de todas as formas. Deus abençoe vocês. Vamos pedir então final de semana abençoado para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.